Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia de luta, mais um dia de trabalho. Obrigado, Senhor, por mais esse dia lindo. Mais um dia de luta, irmão. Então, irmão, hoje a gente vai falar sobre um trabalho investigativo que eu tenho feito. E aí eu achei melhor já comunicar a todos os meus seguidores do Quawai e do meu canal. Então os primeiros 5 minutos de gravação serão publicados no Quawai e o restante de todas as gravações no meu canal. Então vai lá, irmão, no meu canal e se inscreva. Souza Domingues. Então, irmão, esse trabalho investigativo, ele é muito importante. Porque chegou até o reino de Cristo, irmão, né? A lei incorruptível de Cristo. Então eu tenho que testificar dessa lei em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares. E eu queria analisar aí a crucificação de Jesus, porque esse trabalho aqui tem alguma coisa a ver com a crucificação de Jesus. Jesus, ele obedecia à lei de Deus, que é a lei incorruptível, né? Que hoje dá o nome de lei de Cristo, né? Mas é a lei de Deus. Que a base é amar a Deus e amar o seu próximo, os 2 primeiros mandamentos. Aí você fala assim, o pessoal que obedece a lei de Moisés diz: Jesus obedeceu toda a lei. Não, eles obedeceram os 2 primeiros mandamentos, que é o amor, o espírito de salvação e misericórdia. Então, e quem condenou ele, a acusação que foi encontrada para condenar ele, aqueles pessoal obedecia a lei corruptível de Moisés e a lei corruptível dos políticos, portanto outra lei. Mas só que essa lei incorruptível de Cristo, que nós estamos revelando ela não tinha se revelado, né? Apesar dele obedecer ela, né? Então o que acontece é o seguinte: houve a interferência de uma lei na lei de Cristo, na acusação. Portanto, se identifica uma ilegalidade aí na acusação de Jesus, porque a lei que foi usada para condenar Jesus foi a lei corruptível dos políticos ou de Moisés, que não era a lei que ele observava. Então ele teria que ser julgado pela lei dele. Só que se ele fosse julgado pela lei dele, ele seria salvo. E aí ele não tinha condição de apresentar a nós o plano de salvação. Porque ele foi condenado justamente para não dar a possibilidade de nós ser salvos. Então essa lei que nós apresentamos hoje, que é a lei incorruptível de Cristo, é a salvação de Cristo. É a salvação, irmão. Então é coisa linda, é coisa maravilhosa, coisa grandiosa para a humanidade, irmão. E hoje eu apresento essa lei e eu queria falar sobre esse meu trabalho investigativo baseado nisso, baseado nessa lei e o que ela veio fazer, né? Que é salvar vidas. Então acontece o seguinte: eu fiz uma análise das interpretações das leis que opera, que é a lei corruptível dos políticos e corruptível de Moisés, em relação à lei de Deus. Existe muita interpretação da lei que opera que penaliza as pessoas para condenar. Porque essas leis aí que operam têm um objetivo único, irmão, que é condenar vidas, que é acusar e condenar. Ele não tem o espírito de salvação. É o mesmo espírito das leis e as mesmas leis que crucificaram Jesus e os apóstolos. Então,
E com isso eles criam um monte de regra para incriminar as pessoas com facilidade. E aí se torna uma acusação especulativa só para extorquir dinheiro. Então a gente está transgredindo essas leis dele, algumas regras que não transgridem a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei que nós vivemos, para dar a eles a possibilidade de uma acusação. E aí seja possível apresentar a lei incorruptível de Cristo como uma lei para salvar a vida. É dar a diferença das leis dele, que é uma lei exclusivamente para condenar, para acusar e condenar. Então, essa é a maneira que a gente está usando para testificar da lei de Deus, irmão. Nós temos que testificar dela. Nós temos que estar presente com ela em todos os cantos, inclusive nos tribunais, nas delegacias, para salvar a vida. Porque assim como eles cometeram um erro grave em usar uma lei para crucificar Jesus, a lei que Jesus não vivia, portanto a regência da lei de Jesus era outra. Ele tinha que ser julgado pela lei dele. Mas claro que ele não poderia ser julgado pela lei de Deus, porque ele veio para ser condenado mesmo, para cumprir a palavra, para nos dar o acesso à salvação. Então, essa é a salvação que a gente vai exigir da lei que opera somente para acusar e condenar. E que fique bem claro a diferença da lei de Deus para a lei dos homens. A lei corruptível dos políticos e de Moisés. A diferença interpretativa. E aí, se você poderá não ser acusado e até preso por isso, existe essa possibilidade, sim. Porque a gente vai transgredir algumas regras da lei dos políticos, que é regras especulativas. Mas só que a gente está para testificar da verdade, irmão, a tempo e fora de tempo. E o importante para nós é não transgredir a lei de Deus. Essa é nossa prioridade. Mesmo que a gente transgrida a lei que opera dos políticos de Moisés. Bom dia. Então, nós temos que testificar dela, irmão, porque o testemunho, ele gera seguidores. Você pode ver, irmão, que o tanto de seguidores que a gente já conseguiu aí, tudo através do nosso testemunho. Essas mensagens que nós apresentamos, irmão, e essas ricas mensagens de salvação, de direito de posse, de liberdade, né? De regime democrático, tudo isso aí vem do meu testemunho. É um testemunho que testifica dessas coisas boas. Então, esse testemunho, ele tem que ir em todos os cantos em busca de seguidores, irmão. Porque hoje o ser humano, irmão, ele não precisa de lei para acusar ele, não. Porque já tem um monte aí de regra já para penalizar ele. Ele precisa de regra para salvar ele. Para dar um alívio de salvação. Para dar um alívio de livramento, irmão. É um recurso que o ser humano precisa dos últimos dias para ser salvo. Então chegou esse recurso, que é a lei incorruptível de Cristo. Então a gente tem que testificar dela, irmão. Você pode ver que o nosso testemunho, ele ficava restrito a um estúdio de gravação. Hoje a gente está nas ruas, irmão, testificando dele, esse testemunho. Nas ruas da cidade, né? Usando a palavra como laço interpretativo. Isso mesmo, a palavra ela opera como um laço, irmão. Essa cidade aqui, ela está sob interferência de um laço da palavra interpretativa para salvar vidas. Esse laço ele opera para salvar vidas. Não é para condenar, é para salvar.
Então chegou a salvação, irmão, a todos que almejam liberdade, livramento. Essa lei é uma lei exclusiva para isso, irmão, para salvar vidas. Então, essa lei ela vai ser certificada em todos os lugares para apresentar a salvação a todos. E a gente vai fazer isso, já está fazendo, né? A gente está cometendo alguns delitos dessa lei que opera, que não viola a lei de Deus, porque para você entrar em confronto com essas regras que opera aí é muito fácil, irmão. Só é você olhar para uma mulher, você é tratado já como um criminoso. Ou seja, já entra em confronto, porque é uma regra, é regra de leis especulativa. Ela não quer solucionar o problema, não. Ela quer piorar a situação. Piorar, dramatizar, né? Fazer as pessoas sofrer. Porque é uma lei perversa, irmão. A lei gerada por gente ruim, perversa, sanguinária. Essa lei aí. Então ela não resolve, pelo contrário, ela complica a vida do viver humano muito mais. Complica a vida do viver humano muito mais. Então, é necessário nós apresentar essa lei, que é um alívio ao viver humano, de salvação, de amor, de paz. Então, já está feito já o esquema já, né? Uma trama que a gente está criando, né? A gente vai transgredir essa lei em alguns pontos, a lei que opera, sem violar a lei de Deus. E aí vai gerar uma acusação. E aí é necessário a gente ser acusado para poder a gente apresentar a lei que salva. Se essa lei vai ter força para salvar, será? Diante de tantos acusadores? Bom, com Jesus não teve. Mas é porque Jesus não usou a palavra. Nós vamos usar a palavra. A palavra para salvar, né? Salvação. E que todos possam ficar sabendo que existe já a salvação sobre a terra, irmão. E aí, essas leis que operam apenas para acusar, incriminar e condenar, vai ter que perder força. Então, a intenção é essa. É mostrar a ineficiência e a intenção perversa desses acusadores para com o ser humano. E aí possa gerar direito para eles. Porque a partir do momento que nós apresentamos uma lei, irmão, e que ela tem o objetivo de salvar, e que eu vou transgredir algumas regras dessa lei que opera, para ficar sob acusação, para poder salvar essas pessoas que são penalizadas por essa lei, mostra a todos o recurso de salvação. Só que pelo que eu vejo, irmão, essas leis aí, ela é usada mais contra as pessoas que é crente. Ela é usada muito contra as pessoas que é crente. E muitos católicos transgridem algumas regras dessa lei e ficam ocultados no sigilo, porque a lei permite isso. Simplesmente porque ele tem uma boa posição social ou tem realmente um recurso financeiro, e aí tudo vai jogado para debaixo do tapete. Se caso uma dessas acusações, desses delitos que eu vou praticar, né, sem transgredir a lei de Deus, eu for acusado, os acusadores eles já sofrem interferência, digamos assim, da lei de Cristo para salvar. Por quê? Porque elimina o sigilo, a lei de Deus não tem sigilo, e a mentira.
Ou seja, se estabelece já a verdade vinda da lei de Deus. E aí, quando é eliminado esse sigilo dessas leis, quando ele perder força, poderá vir na tona todos esses casos que foram ocorridos, que aconteceu sob sigilo, para proteger pessoas importantes da sociedade, talvez do consórcio do crime, e penalizar as pessoas que não estão ligadas a esse consórcio. Então aí o feitiço vai virar contra o feiticeiro, irmão, né? Por quê? Porque a verdade está desfazendo todo esse esquema. Então, quem levar avante esse tipo de acusação, esse tipo de delito que a gente vai praticar, que não vai violar a lei de Deus, vai mexer com fogo, irmão. Porque vai queimar todos. E hoje é muito, irmão, que estão protegidos pelo sigilo. Muito mesmo. Muitos delinquentes aí amparados pelo sigilo. E protegido. De repente, por ser um faccionado, pega essas meninas novinhas aí e o trabalhador não pode pegar. Rouba, mata, destrói vida e tem proteção do sigilo. Quantos negros bem-sucedidos no negócio aí não tá ligado a esses crimes que ocorrem, gerado, produzido pelos faccionados, e fica tudo sob sigilo. Não é descoberto. E a verdade, ela revela tudo isso aí, irmão. Tudo isso aí ela revela. Então é coisas que vai incendiar o mundo, porque hoje todo esse esquema opera no mundo inteiro, irmão. Todos os lugares, todas as cidades existe. Está formado o consórcio do crime, que é a parceria dos políticos com o setor privado, as pessoas bem-sucedidas da cidade, gerando um grupo de elite que tem mais direito do que quem não é desse vínculo, desse grupo. Tem mais direito. E é o direito dele, eles podem cometer delito e é amparado pelo sigilo. E é a mentira. Então, se for tirado o sigilo, revela coisas grandes, revela muitas coisas aí. Bomba vai se revelar, irmão, né? Então aí a gente tem que ir com muito cuidado. Aqueles que vão nos acusar em alguns delitos que a gente vai praticar, que tenha cuidado também, porque de repente o seu rabo é de palha e ele brincar com fogo, ele vai se queimar. Então é isso que acontece, irmão. As pessoas que cometem delito e tá protegido pelo sigilo, muitos deles dão tem uma posição privilegiada na alta sociedade, simplesmente por ter membro, por ter um integrante do consórcio do crime. Agora, com a verdade, vai se revelar tudo isso. Então é isso hoje, irmão, né, que vai acontecer. E que ele não brinque com a verdade, porque ele é fogo, irmão, né? E aí nós temos a verdade justamente para isso. Por quê? Porque a nossa palavra, irmão, a verdade, ela é usada para condenar. Lembrando, ou melhor, para salvar. Lembrando que essa salvação, ela é somente na regência da lei incorruptível de Cristo. Por quê? Porque ela é o fundamento dessa lei. Já na regência da lei corruptível dos políticos e de Moisés, a verdade é usada para condenar. Então, quando a verdade se revela, as pessoas que estão na regência dessas leis, ela opera para condenar. Para condenar. Quando ela se revela para nós, que obedecemos à lei incorruptível de Cristo, ela se revela para salvar. Porque aqui a verdade salva, irmão. Isso mesmo. As pessoas, mas eu vou falar porque você cometeu isso sob sigilo. A verdade revela para salvar. A verdade revela na regência da nossa lei. Então tem que ver isso aí.
Ah, mas nós vamos fazer o mesmo com nossa lei. Como se o fundamento dela é o sigilo e a mentira? Não a verdade. Como é que você vai usar a verdade para salvar na regência de uma lei que o fundamento dela não é verdade? Né? Não vai funcionar, não tem como dar certo desse jeito. E esse tipo de adultério eles praticam. Que eles querem fazer tudo, fazer acontecer tudo, manipular tudo. Então, irmão, é coisas grandes, coisas maravilhosas, irmão. A gente tá na proteção do Deus Todo-Poderoso, usando a palavra, usando a verdade, usando a sua lei, que é a lei incorruptível de Cristo, os 2 primeiros mandamentos: amar a Deus e amar o seu próximo. Eu sempre vou falar isso, irmão, porque é esses 2 mandamentos que você tem que meditar de noite: amar a Deus e amar o seu próximo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita de noite nesses 2 mandamentos, porque ele salva, porque é puro, é santo, né? Esses são os mandamentos da santidade de Deus, irmão. Então, irmão, nós estamos firmes aí em todo esse projeto, levando ele avante. E isso que eu falei para vocês é uma realidade. Porque o Deus, ele não para, irmão. Ele continua investigando, continua sondando, continua operando. Porque ele é um Deus que não para, sempre está operando. Sempre, dia e noite, ele opera, irmão. Sempre para estabelecer aquilo que é a vontade dele. Agora é possível estabelecer. Porque chegou a terra pessoas obedientes a Deus, que não retrocede, que continua firme ali pela fé, obedecendo a Ele, para estabelecer a sua vontade a tempo e fora de tempo. Bom dia! Tudo bom? Então é isso, irmão, que acontece, que está acontecendo. E a gente vai encerrar o vídeo por aqui, porque a gente está chegando no trabalho já. Bom dia a todos, que Deus possa abençoar todo mundo em nome